E vamos lá. Estamos aqui diante de um esquema elétrico. Aí muita gente vai olhar e vai dizer, poxa, um monte de linha, um monte de listra, um monte de coisa, e não dá para mim não. Não estou entendendo nada aí. Nada, nada, nada. Então a gente estava falando lá do WTR, né? Simplesmente eu peguei o WTR aqui, ó. Transceiver. Aqui, galera, a gente tem um esquema elétrico de um transceiver. Vamos lá. Se eu tenho um esquema elétrico de um transceiver, e eu preciso, qual o momento que eu preciso analisar esse transceiver aqui? Vamos supor que eu peguei um aparelho que não está funcionando na rede e tem todas as características possíveis de ser uma falha de rede. Eu quero ganhar tempo na minha bancada. Então eu não vou ficar perdendo tempo toda hora medindo uma coisa, medindo outra, medindo, toda hora medindo. Eu vou começar a medir quando eu pego coisas fora do comum, certo? Coloquem isso na cabeça de vocês. A gente tem que ser produtivo. Reparo de placa tem que botar dinheiro no bolso. Se não bota dinheiro no bolso, não vale a pena trabalhar com reparo de placa. Certo? Então a gente tem que produzir. A gente tem que ser produtivo. É chegar de manhã cedo na bancada e em 1 hora, 2, 3 horas de relógio você botar 3 aparelhos para funcionar. E ganhar aí em torno de 250 a 300 reais em cada aparelho. Aí você está sendo produtivo. Certo? Dá para ganhar dinheiro sim com reparado em placa e dá para ganhar bem com reparado em placa. Dá para ganhar bem. Se você for um cara que tiver estratégia, saber manter os seus dias ali, pegando 2 ou 3 aparelhos mais simples, pegando um mais complexo e começando a trabalhar em cima desses aparelhos aí e diminuir o período de análise, vocês conseguem ter bons lucros aí, bons ganhos na bancada. Vamos lá. Se eu pego um aparelho que tem falha de radiofrequência e eu troquei o WTR e o aparelho não voltou a funcionar a rede, e agora eu preciso medir sim. Certo? Aí vem a parte do esquema elétrico. Por onde eu começo a medir? Pessoal, a gente começa sempre a medir por alimentação. Primeiro ponto. Analisamos a parte de alimentação, que é a parte mais simples e fácil de se medir. A gente pode encontrar diversas falhas por alimentação, certo? Um curto-circuito em uma dessas linhas de alimentação pode bloquear o funcionamento do meu circuito integrado. O meu circuito integrado, ele precisa de algumas coisas para funcionar, certo? Então, ele precisa aqui de alimentação, beleza? Imagine você, mero mortal, ser humano, você apenas de água você consegue sobreviver? Se você não tivesse respiração, se você não tivesse alimento, você conseguiria se manter vivo? Provavelmente que não. O circuito integrado, ele também só não vai viver de alimentação, de tensão. Então tem gente que vem aqui e faz só análise de tensão. Ah, todas as tensões tem. E eu já troquei o WTR e não funcionou. Primeiro, falha de rede pode ser software, certo? Então, se eu troquei o WTR, primeiro eu faço um software para garantir que meu problema não está para o sistema, certo? Resolvi, passei o sistema, não deu nada, então vou analisar as alimentações. Alimentações, todas elas eu devo verificar. Todas elas. Alimentações aqui, ó, de 1.8, 1.1, certo? Algumas outras alimentações aqui de 1.2, algumas alimentações se repetem, é claro, mas a gente deve analisar todas elas, certo? Lembrando que radiofrequência a gente tem que medir no ato da inicialização da placa. Tem aparelhos que não vão ficar com tensões ativas no momento que o aparelho entrar em menu, ok? Isso aí os alunos já sabem de letra, né? Só que, além de alimentação, o meu circuito integrado aqui, ele precisa de frequência, certo? Ele precisa de frequência, tá aqui a malha TCXO, certo? Aqui o nosso cristal oscilador compensado de temperatura, certo? Por isso TCXO. XO relacionado ao cristal oscilador e TC compensado de temperatura. Então, esse cristal aqui compensado de temperatura, ele vai gerar uma oscilação, uma frequência de trabalho para o meu WTR.
Sem essa frequência de trabalho, o meu WTR não trabalha. Então, eu tenho que analisar as alimentações, todas elas estando ok, eu devo verificar a minha frequência, que é algo que também dá problema com muita frequência. Beleza, galera? Outro ponto, que aí já é análise nível 3. Analisar tensão, qualquer pessoa que está no nível intermediário consegue analisar. Qualquer pessoa que sabe um pouco de esquema elétrico e conhece um pouco de multímetro consegue verificar essas alimentações. Agora, aqui, a frequência. Eu tenho duas formas de analisar. Primeiro, verificar a tensão. Vai dar sempre 0,9 no multímetro. Só que dizer que tem tensão não quer dizer que tem frequência. E aí eu preciso exatamente de um osciloscópio para fazer a verificação da frequência correta nesse ponto. Onde é que eu analisaria? Eu tenho um capacitor e um resistor, que está mais para um filtro, um resistor e um capacitor de acoplamento. O capacitor que está aqui exatamente para bloquear tensão e corrente elétrica e passar exatamente a frequência para esse ponto. CXO-IN, né, de input, entrada de frequência do WTR, certo? Além disso, pessoal, a gente tem outras coisas que a gente precisa verificar, correto? Nesse caso aqui, a gente tem malhas de pulso de reset, certo? Que também são outras linhas importantes para o funcionamento desse circuito integrado, certo? E temos aqui também linha de dados, as linhas de TC, TX, OIN, TXOIP, TXOQN, TXOQP, que são linhas de dados de comunicação entre CPU e o meu circuito de RF, certo? Então, algumas linhas digitais aqui precisaríamos analisar para exatamente encontrar a falha, saber se a falha é por alimentação, se a falha é por frequência ou se a falha está por linhas digitais de reset, controle e outras coisas mais. Correto? Então, a importância, galera, do esquema elétrico é exatamente essa. Exatamente essa é a importância de um esquema elétrico. É porque em alguns momentos nós vamos precisar analisar coisas mais complexas.